mundo já entendeu que Pokémon Legends Arceus se passa muitos anos antes dos acontecimentos da quarta geração na região de Sinnoh. Em Hisui, seres humanos e Pokémon ainda não se davam muito bem, e por conta da falta de informação que as pessoas tinham sobre os monstrinhos, alguns desses Pokémon na Dex de Hisui são chamados por outros nomes diferentes daqueles que a gente se acostumou a dizer. E é isso que veremos no vídeo de hoje, alguns Pokémon que tinham nomes ou pelo menos apelidos bem diferentes do que a gente conhece. E se você gosta desse tipo de vídeo que fala mais sobre curiosidades do mundo Pokémon, não esqueça de deixar o like aí embaixo e se inscrever no canal, beleza? Tamo rumo a 750 mil inscritos. São 3/4 do caminho para 1 milhão. O sonho tá muito vivo, mas eu preciso da ajuda de vocês. Se inscreva quem ainda não é um fantasma e quem já for, compartilha com a família e com os amigos. Todo e qualquer inscrito conta pra gente bater a nossa meta. Mas agora sim, fantasmas, chega de enrolação e bora pro vídeo. Então bora falar sobre esses Pokémon que em Hisui tinham alguns apelidos diferentes. Lembrando que alguns anos atrás eu já fiz um vídeo falando justamente de alguns Pokémon que na era moderna mesmo ainda possuem apelidos bastante interessantes. Uma das minhas decks prediletas de Legends Arceus é a do Tynchar, que curiosamente é um dos meus Pokémon iniciais favoritos. O Tynchar pelo povo de Hisui era conhecido como Lantern Tail, que pode ser traduzido como cauda de lanterna. Segundo a Dex, Tynchar é cheio de vigor e sempre tá com alto astral. Ele já foi conhecido por esse nome e exatamente por isso era temido como algum tipo de aparição. Se a gente der uma pesquisada nas outras Pokédex do Tynchar, a gente descobre que essa chama que ele carrega na ponta de sua cauda dificilmente é apagada. Por exemplo, mesmo sob a chuva, esse fogo não extinguirá. Isso só vai acontecer quando o Tynchar quiser, por exemplo, um pouco antes de dormir para evitar que cause algum incêndio. Então eu acredito que esse apelido de cauda de lanterna para o Tynchar tenha sido dado por pessoas que avistaram ao longe algum tipo de chama, justamente da cauda dele, sem exatamente conseguir perceber que ali tinha um Pokémon. Afinal, como a sua Dex fala, ele era temido como algum tipo de aparição, creio eu, meio fantasmagórica ou sobrenatural. Só que a gente sabe que o Tynchar não tem nada a ver com isso. Então acredito que essa seja uma percepção das pessoas na época ainda ignorantes sobre como vivem os Tynchars selvagens. Continuando com um dos novos Pokémon descobertos em Legends Arceus, eu tô falando do Overqwil, a evolução do Hisuian Qwilfish. Esse Pokémon é conhecido pelo povo hisuiano como Sea Fiend, que pode ser traduzido literalmente como demônio do mar. Segundo a Dex do Overqwil, as suas pontas de lança e temperamento selvagem lhe renderam justamente esse apelido. Para se alimentar, suga veneno. E é inegável que esse é um Pokémon de aparência nem um pouquinho amigável. Todas essas características somadas ao fato dos seres humanos em Legends ainda não confiarem 100% nos Pokémon, levaram a uma desconfiança geral em relação ao Overqwil. Só que se você acha que o Overqwil é o único Pokémon do mundo chamado de Demônio do Mar, aí é que você se engana. Wishiwashi, uma espécie natural de Alola, a 7ª geração da franquia, já tinha esse apelido. Quando vários Wishiwashis se reúnem numa formação para enfrentar adversários muito maiores e poderosos, eles assumem uma forma gigantesca e terrível que rendeu a esse Pokémon também o apelido de Demônio dos Mares. E não para por aí não, né? Por exemplo, temos o Drapion, que é conhecido como o Demônio da Areia. E o motivo disso é toda a violência desse Pokémon. Apesar disso, quando é confrontado por um Hippowdon, o Drapion fica low profile e prefere evitar qualquer tipo de briga com o hipopótamo terrestre. Seguindo com o Empoleon, o Master of the Waves, e eu já mencionei ele num vídeo recente aqui no canal. Segundo a Pokédex do Empoleon em Pokémon Legends Arceus, esse monstrinho desde os tempos antigos é reverenciado pelo povo de Hisui, que o chama de Mestre das Ondas. As asas do Empoleon são páreo para lâminas feitas por mestres. O que temos de informação sobre o Empoleon é que ele, quando começa a nadar, consegue atingir uma velocidade tão grande quanto a de uma lancha. Fora que a sua imponente aparência é muito inspirada no Poseidon, principalmente no tridente desse deus, que pode ser visto na testa do Pokémon.
Então todas essas características reunidas fizeram, creio eu, o povo de Hisui acreditar que estava diante de uma verdadeira deidade. O próximo Pokémon desse vídeo é a Chansey, e aqui o apelido não é exatamente pro Pokémon, mas sim pros seus ovos. Eles são chamados de Doctor's Doubles, e essa explicação foi um tanto quanto difícil de encontrar. Como vocês sabem, Chansey é um Pokémon de coração muito puro que compartilha os seus ovos com aqueles Pokémon ou seres humanos feridos. Esses ovos são extremamente nutritivos e a partir daí eles foram apelidados justamente de Doctor's Doubles. Conversando com amigos e pesquisando, chegamos à expressão Double Doctoring. E caso você não saiba o que ela significa, basicamente seria como pedir uma segunda opinião para um outro médico. Uma prática bastante comum, só que nesse contexto, às vezes pode ter um objetivo um tanto quanto antiético. O paciente pode recorrer a essa prática para conseguir mais receitas e medicamentos e assim manter um vício ou até mesmo revendê-los. Dentro do contexto de Pokémon, Doctor's Double seria para se referir a Chansey como uma verdadeira parceira, amiga ou ajudante de médicos, afinal os seus ovos têm um potencial de cura tão grande ou até maior do que de remédios. Continuando com Aipom, apelidado de One-Armed Oddity, algo como esquisitice de um só braço. Aipom é um Pokémon que mora na copa das árvores e possui uma cauda tão hábil quanto uma mão de verdade. Segundo a sua Dex de Legends Arceus, escritos antigos descrevem esse Pokémon justamente como One-Armed Oddity. E bom, eu acho que aqui não precisa de muita explicação, né? Quando você bate o olho no Aipom, você logo de cara percebe que ele tem justamente uma cauda em forma de mão. Ainda que ele tenha pernas e braços, acredito que esse apelido venha justamente desse fato. Até porque esse braço falso do Aipom é muito utilizado pelos Pokémon. Por exemplo, essa cauda é tão poderosa que o Aipom pode utilizá-la para agarrar um galho de árvore e se manter literalmente no ar. Vamos agora com a Finneon, chamado de Finery Fish. A tradução aqui seria peixe fino, mas esse fino não é em questão a largura do Pokémon não, e sim no sentido de elegância. Segundo o professor Laventon na sua Pokédex de Pokémon Legends Arceus, a visão é linda desse Pokémon, enquanto nada com as suas longas barbatanas caudais pintadas de rosa esvoaçantes atrás deles. E justamente a belíssima aparência do Finneon deu a ele o apelido de Finery Fish. Então é outro que dispensa maiores explicações. É um Pokémon tão bonito que ganhou um apelido que fazia jus a isso. O que é curioso sobre esse Pokémon é que mais recentemente recebeu um novo apelido. E de novo um apelido baseado em como esse Pokémon se movimenta enquanto nada. A forma como as duas barbatanas da cauda do Finneon tremulam rendeu a ele mais recentemente o apelido de Borboleta do Mar. Bonito, né? E por fim, fantasmas, chegamos ao trio dos lendários dos Lagos de Sinnoh, Uxie, Mesprit e Azelf. O nome antigo deles é bastante conhecido, mas como foi repetida essa informação na Dex de Legends Arceus, decidi colocar todos eles no vídeo. Vamos então começar pelo Mesprit, conhecido como o Ser da Emoção, tradução de Being of Emotion. Segundo a lenda de Hisui, esse Pokémon era temido. Qualquer um que mostrasse desrespeito teria as suas emoções bagunçadas pelo Mesprit. Essa Dex é muito interessante porque traz uma ótica mais obscura sobre o Pokémon. E de novo, acredito que muito disso venha justamente do fato da ignorância dos seres humanos na época, principalmente os que viviam em Hisui, em relação aos Pokémon que lá habitavam. O que sabemos é que as pessoas aprenderam a alegria e a tristeza de viver quando Mesprit voou pela primeira vez. E daí nasceram as emoções, por isso ele é o lendário das emoções. Dizem que foi ele que dotou o coração humano de emoções. A Dex de Legends também fala sobre Uxie como um Pokémon temido, no entanto bastante respeitado por roubar as memórias de malfeitores. O professor Laventon encontrou registros que sugeriam que Uxie detém o domínio sobre o conhecimento. Por isso ele é tão conhecido como Knowledge Pokémon. Quando Uxie voou pela primeira vez, as pessoas ganharam a capacidade de resolver problemas, e daí nasceu o conhecimento. Por isso, assim como o irmão, ele é apelidado de o Ser do Conhecimento. Além de poder apagar a memória de quem vê seus olhos, Uxie forneceu aos seres humanos inteligência. E por fim, temos Azelf, Being of Willpower, ou o Ser da Força de Vontade.
E de novo, a Dex de Legends menciona que ele é um ser temido. Lendas locais contam que esse Pokémon manipula a vontade dos seus adversários e os transforma em marionetes. Quando Azelf voou pela primeira vez, pessoas ganharam a determinação para fazer as coisas, inclusive para enfrentar as dificuldades da vida e do dia a dia. Mas agora sim, fantasmas, por hoje é isso. E aí, alguma Dex que você não conhecia e foi pego de surpresa? Se sim, comenta aí embaixo, deixa o like e compartilha o vídeo com os amigos. Conto com vocês, hein? Rumo aos 750 mil fantasmas. Muito obrigado por tudo, pela força de sempre e até a próxima.